Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Tá dando para vocês escutarem aí? Se tiver, dá um feedback aí no chat só para a gente saber. Tá tudo tranquilo com o áudio, com a imagem? Então vamos lá, né? Bem, me chamo Pedro Gava, eu sou atual presidente da Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia Vascular. João Henrique, ele é o vice-presidente. Nós vamos agora começar a aula inaugural com uma breve apresentação da professora Rita. Ela é professora e coordenadora do curso de Medicina da Faculdade Integrada de Tiradentes. E a gente vai passar agora a fala para ela. Só queria dizer que é um prazer muito grande receber todos vocês aqui. Espero que vocês aproveitem. Vocês vão ter uma aula fantástica com um professor bem bacana. Espero que esse conteúdo possa ajudar vocês e estamos aguardando ansiosamente pelo feedback futuro de vocês, beleza? Vamos passar a palavra agora para a nossa professora. Alô, Rita, Olá, você me escuta? oi, sim. Boa noite, Rita. Como Boa é que noite, tá? professora. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando com vocês desse momento tão importante na vida acadêmica de cada um, né? De vocês que foram meus alunos, pessoas que eu conheço, pessoas maravilhosas. Estou muito feliz. Quero parabenizar toda a equipe, né, por conquista e dizer que, em nome da coordenação do curso de Medicina da Faculdade Tiradentes Filhos de Piedade, que é com muita alegria que vemos que os nossos estudantes estão empenhados aí na busca do conhecimento e se destacando cada vez mais no cenário acadêmico. O cenário educacional atual, ele exige assim, um novo perfil de profissional, né? E que seja capaz de atender às novas perspectivas, apresentando aí um referencial pedagógico que preconiza a educação crítico-reflexiva. Então, é isso que se espera do aluno, né, como um sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem, que é isso que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Então, e do modo aí que vai contribuir para a transformação social da realidade. Então, assim, as ligas acadêmicas, elas surgem como uma das estratégias criadas para esse contexto. Né? E a participação nesse processo formativo traz a possibilidade de praticar essas atividades tão importantes, não só, né, para como uma extensão, mas como também na formação profissional, na vivência, na experiência no dia a dia, e que vão proporcionar aí melhorias para os seus pacientes. Então, mais uma vez, parabéns a todos que fazem a Liga e desejo que seja de muito sucesso e de muito aprendizado. Um grande abraço aí, pessoal. Parabéns. Muito obrigado, professora. É um prazer nosso ter você aqui na nossa primeira aula. Como também a gente teve a senhora como primeira professora de HC, né, e hoje atual coordenadora do curso também. Então, é um prazer imenso ter você aqui podendo prestigiar a gente, tá bem? Muito obrigado, professor. Valeu, Rita. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Então, agora nós vamos começar com a aula, especificamente, com o professor Dr. Bruno Canto, ele é médico formado pela UPE, com residência em cirurgia geral pelo HR e de cirurgia, em angiologia e cirurgia vascular pelo Hospital das Clínicas. A aula vai ser sobre trombose venosa profunda, como vocês já sabem, e podem seguir com ele. Alô, produção? Já estamos com o Bruno aqui, produção? Ok, vou passar a voz para Bruno aqui, beleza? Bruno, tu me escuta? Oi, João, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Boa pessoal. noite, professor. Pessoal, para mim é um prazer enorme e, na verdade, é uma felicidade gigantesca de fazer parte da liga de vocês e ver essa liga realmente ganhar corpo
E a gente que começou comecei as aulas na faculdade com a turma de vocês e vocês se empolgaram com essa história de vascular. E hoje está a gente aqui com a liga na primeira aula e para mim é uma honra enorme fazer parte dessa liga e dar a primeira aula. Sei que vai chamar de aula, vamos debater aqui um pouco sobre trombose. Por que trombose? Que a gente escolheu esse tema de trombose. Trombose é a doença vascular que mais se fala nessa pandemia, né? Seja trombose arterial, trombose venosa, a gente que está ligado direto à assistência ao paciente, a gente vê o quanto de trombose arterial e, infelizmente, o quanto de amputação está acontecendo devido ao Covid. Como é que a gente faz para compartilhar aqui? Já tem. Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar aqui, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte, quando o senhor compartilhar a tela, a gente vai sair e vai deixar só o senhor com a apresentação, beleza? Vocês conseguem ver alguma coisa aí, não? Sim, liberado. Aí. Pronto, Estão professor. conseguindo ver? Oi. Sim, a palavra é toda do senhor, tá certo? Qualquer Joia. coisa pode falar aí que a gente está aqui atento ou pelo WhatsApp também, beleza? Tá joia. Beleza, João. Vamos lá, então. Bora. Vamos falar um pouquinho sobre trombose venosa profunda. Eu dei uma atualizada nas últimas diretrizes e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento. O que mudou foi um pouco o tratamento. Como o Pedro falou, eu me chamo Bruno Canto, eu sou cirurgião vascular, endovascular, também sou radiologista intervencionista, fiz um fellow fora do Brasil, sou membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, professor da Faculdade Tiradentes e fundador da Clínica Regenere. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito da trombose, a etiologia, como é que ela acontece, os fatores de risco, como é que é o quadro clínico, as suas complicações, diagnóstico, como é que pode ser feito e o tratamento. Então, pessoal, a trombose é caracterizada pelo desenvolvimento de um coágulo, que a gente vai chamar de trombo, dentro de uma veia, causando uma obstrução venosa e a dificuldade do retorno do sangue ao coração. A maioria das tromboses acontece nos membros inferiores, cerca de 90%, e aí você vai ter uma variação na literatura de 80% a 95%. E dados da União Europeia, a incidência de trombose é em torno de 140 pacientes a cada 100 mil habitantes por ano. Normalmente, não há predileção pela raça branca ou pela raça negra, mas a gente observa que os asiáticos eles são menos acometidos pela trombose. Não se sabe ainda ao certo o motivo disso, mas a trombose poupa os asiáticos. No Brasil, essa taxa gira perto de 140, na verdade, oficialmente são 60 pacientes a cada 100 mil pessoas ao ano, né? E desses 60 pacientes, em torno de 15% até 30% vai evoluir com embolia pulmonar. Geralmente, em jovem, a incidência é maior nas mulheres, provavelmente devido ao uso de anticoncepcionais, e tende a se igualar essa taxa de incidência ao longo dos anos, e pacientes mais idosos, a taxa de trombose é igual em ambos os sexos. A gente precisa entender um pouco mais sobre a anatomia para a gente entender o que é uma trombose venosa profunda ou uma tromboflebite, ou a gente chama às vezes de uma tromboflebite superficial. O sistema venoso ele é dividido em sistema venoso profundo e sistema venoso superficial. O sistema venoso profundo ele é responsável por drenar 80% do sangue da periferia do pé, no caso, até o coração. Tá? E é composto pelas veias, são veias subfaciais, elas estão abaixo da fáscia muscular. Sejam as veias tibiais, tá? Tibial anterior, tibial posterior, as fibulares, a veia poplítea, a veia femoral comum e as veias ilíacas, tá? A gente tem a artéria femoral comum, a artéria femoral superficial, a artéria femoral profunda. A veia, a nomenclatura é um pouco diferente. A veia
correspondente à artéria femoral superficial, a gente chama de veia femoral. Tá? A partir daí é igual. Artéria femoral comum, veia femoral comum. Artéria femoral profunda, veia femoral profunda. Ok? E o sistema superficial ele é composto basicamente pelo sistema safênico. Nós temos duas safenas em cada perna. Temos a safena parva, ou a pequena safena, não é? Ou chamado também de safena externa, e a safena interna, ou safena magna, ou safena maior. Pessoal, vocês estão ouvindo bem meu áudio? Sim, professor, tá tranquilo. Estamos Tá conseguindo ouvir. tranquilo? Ótimo. Além desse sistema venoso superficial e o profundo, a gente tem ainda o sistema de comunicantes, onde a gente vai encontrar as veias perfurantes. As veias perfurantes são veias que, elas literalmente, elas perfuram a face muscular. Elas vão conectar o sistema venoso superficial e o profundo. Na verdade, eles vão equalizar. Antigamente se achava que o sistema de veias perfurantes, elas levavam o sangue da periferia, do sistema superficial, para o profundo. Mas, na verdade, o que acontece é uma equalização das pressões. Então, às vezes, a veia perfurante ela está mais dilatada e ela termina que causa um refluxo maior, mas antigamente se achava que existia um único direcionamento de fluxo. Hoje em dia a gente sabe que as perfurantes elas servem para equalizar a pressão. A trombose ela é mais frequente do que a gente imagina. Ela pode ter origem de problemas clínicos ou problemas cirúrgicos e vai mudar muito, inclusive, o tratamento. Ela pode ter um aparecimento espontâneo ou pode ter uma causa que suscite ou que inicie o problema da trombose. Normalmente, a trombose, quando ela é espontânea, ela tem um certo comportamento, digamos que, de recorrência. Mas vai ver isso aí mais na frente. Então, como eu falei, a União Europeia, ela tem uns dados que falam que em torno de 140 pacientes são acometidos por trombose em cada 100 mil habitantes por ano. Aqui no Brasil, esse número é 60, talvez um pouquinho mais do que 60, provavelmente por conta do subdiagnóstico. Tá? Muitas pessoas têm a trombose e não sabem, porque algumas das vezes a trombose ela é assintomática, ou às vezes a pessoa tem trombose e não tem acesso ao sistema de saúde. E esse número termina que cai um pouquinho. Se não tratar a trombose, pessoal, se o paciente tiver uma trombose e não tratar, 50% vai evoluir para embolia pulmonar. Desses 50% que evoluem para embolia pulmonar, tratados ou não, 10 a 20% vai morrer. Tá? Então, se você tem trombose, precisa tratar basicamente por dois motivos. Para você evitar a progressão da trombose e para você evitar a embolia. Se você não trata, 50% tem embolia. E desses aí, 10 a 20% vão morrer, infelizmente. Tá? Se você trata, esse número cai bastante. Na verdade, as embolias elas são responsáveis por 20 a 30% de todas as mortes em ambiente hospitalar. Então, a embolia realmente mata bastante em pacientes internados, principalmente em pacientes críticos, pacientes que estão internados em UTI, entubados, com infecções crônicas. Né? Em jovem, a incidência é maior nas mulheres, né, como eu falei, e tende a se igualar ao longo do tempo. E por que acontece a trombose, pessoal? Em 1888, um patologista alemão chamado Rudolf Virchow criou uma tríade composta por 3 fatores que contribuiriam para a trombose venosa profunda. Seja a estase venosa, não é? Que aí seria, por exemplo, a diminuição do retorno venoso, nos casos de pacientes que têm varizes de grosso calibre, obesidade, insuficiência cardíaca, imobilidade, paciente que está acamado, teve um AVC, está acamado. Né? A lesão do endotélio seria o segundo fator, como, por exemplo, pacientes que são politraumatizados ou pacientes que sofreram uma queda. É muito comum você ver uma trombose no idoso que sofreu uma queda. Não é? Ou, às vezes, pacientes que submetem à cirurgia. Então, você tem a lesão do endotélio, aquela lesão do endotélio, a lesão do endotélio vai levar a uma trombose. Ou o estado de hipercoagulabilidade. E o que é isso?
A gravidez é um estado de hipercoagulabilidade, o puerpério, o tabagismo e as trombofilias. A gente também pode dividir as trombofilias em hereditárias e as trombofilias adquiridas. A gente pode dividir a tríade de Virchow, a gente pode desdobrar em fatores de risco, que são fatores de riscos adquiridos, que a gente vai chamar de trombofilia adquirida. Por exemplo, uso de medicações como anticoncepcionais. É o paciente que usa anticoncepcional, ela fica temporariamente, enquanto usa a medicação, trombofílica. Tá? Ele não é hereditário, é um fator adquirido, é momentâneo. Obesidade também é adquirido. Varizes de grosso calibre seriam fatores de riscos adquiridos, ou trombofilia adquirida. Gravidez, pós-parto, imobilidade, não é? O próprio tabagismo, politraumas, doenças crônicas é adquirida, não é? Infecções graves é adquirido, AVC é adquirido. E os fatores de risco para... e as trombofilias hereditárias? Pronto, essa aqui é um caso à parte, tá? Nem todo mundo é candidato a se investigar trombofilias hereditárias que eu estou falando. Então, a gente tem alguns critérios para se diagnosticar a trombofilia ou pesquisar a trombofilia em alguns pacientes. Por exemplo, paciente muito jovem, que a princípio não tem fator de risco, não é obeso, faz atividade física, se alimenta bem, não tem varizes e desenvolve uma trombose. Ou às vezes é uma trombose atípica, é uma trombose que acontece, por exemplo, no membro superior. Né? A gente viu que membro inferior é onde ocorre mais comum acontecer a trombose. Mas às vezes você tem uma pessoa jovem, sem fator de risco, e que abre um quadro com a trombose em alguma veia de membro superior. Bem, é uma chance muito grande esse paciente ele ter uma trombofilia. Ou às vezes uma pessoa que também é saudável, nunca teve nenhum problema e desenvolve uma trombose extensa da perna. Não é? Também é uma chance de ser uma trombofilia hereditária. Nesses casos, a gente vai lançar mão de alguns exames para diagnosticar ou afastar as trombofilias hereditárias. Pacientes que também têm trombose de repetição. O paciente tem uma trombose, trata, aí tem uma segunda, trata, tem uma terceira. Não é normal você estar tendo trombose de repetição dessa forma. Não é? A não ser que você tenha cirurgia, algum outro fator. Mas espontaneamente ter 2, 3, 4 tromboses não é normal. Então, a gente investiga esses pacientes que têm essas características, e aqui estão alguns dos exames que a gente solicita para diagnosticar as trombofilias hereditárias. Por exemplo, a presença da mutação do fator 5, não é? O fator 5, o fator de coagulação 5, ele sofre uma mutação, ele é chamado de fator 5 de Leiden. A gente pode colocar pesquisa de mutação do fator 5 ou apenas dosagem do fator 5 de Leiden. A dosagem da proteína C e S, dosagem da antitrombina 3, a pesquisa da resistência à proteína C ativada, justamente aqui, ó, proteína C, a mutação do gene da protrombina, ou a mutação 20210A, o aumento da homocisteína é um dos fatores para trombofilia. Aqui, o tratamento para esse aumento da homocisteína seria, por exemplo, o uso de folato. A mutação do gene da metiltetraidrofolato redutase é uma enzima. E o polimorfismo do gene do pai. O que é pai? Pai é o inibidor do ativador do plasminogênio. Tá? Então, olha só, vamos lá, vamos pensar direitinho aqui. Proteína C e S, vamos lá. Agora, uma coisa que é interessante, eu acho que vocês vão ver, talvez vocês não vejam isso em livro nenhum. A gente está sempre formando trombo e desfazendo os trombos. Tá? Nosso organismo está sempre em equilíbrio, fazendo e desfazendo, fazendo e desfazendo. Então, se a proteína C e S são os freios da trombose. Tá? Então, quando você tem um problema, tem um corte, por exemplo, você cortou a perna, então, começou a sangrar a sua perna, teve um corte, passou num prego e aí começou a sangrar a sua perna. O organismo da gente vai perceber que existe uma lesão endotelial e vai ativar as plaquetas para
coagular e parar aquele sangramento. E isso é mediado por fatores de coagulação. E isso é uma cascata de coagulação, pessoal. É um feedback positivo. Quando dá o start, aquilo ali toma proporções gigantescas para que o sangramento acabe. Porque se o sangramento não acabar, você vai morrer sangrando, tá? Então, aquilo ali é uma reação em escala. Se o organismo não tem um freio para essa coagulação, você vai parar e vai coagular tudo. Todo o seu sangue vai coagular. Então, a proteína C e a proteína S é o freio da coagulação. Então, quando você começa a coagular, a proteína C e S tentam limitar a coagulação só àquela região. Ou seja, elas são proteínas que favorecem, não é, o sangramento. Se você tem proteína que favorece o sangramento e você diminui elas, você favorece a coagulação. Não sei se vocês conseguiram perceber. Tá? Então, proteína C e S é o freio da coagulação. Se você tem a diminuição disso, a coagulação vai ficar mais proativa. Tá? Então, é dessa forma que acontece. A questão daqui, a resistência à proteína C ativada também. Quando você ativa a proteína C, se você tem uma resistência a isso, se você tem uma resistência ao freio da coagulação, você vai coagular mais. Tá? E aqui é justamente, aqui funciona da mesma forma. Aqui é o inibidor do ativador do plasminogênio. O que é que o plasminogênio faz? O plasminogênio produz a plasmina. Plasmina dissolve trombo, dissolve a fibrina. Se você tem o ativador do plasminogênio, você vai quebrar a fibrina, ou seja, favorecer sangramento. Mas você tem o inibidor do ativador, ou seja, você vai favorecer o que então agora? O contrário, vai favorecer a coagulação. Tá? É um trocadilho, mas isso é importante vocês entenderem, porque você depois não fica decorando. Tá? Então, basicamente, são esses fatores que a gente vai lançar mão para uma pesquisa das trombofilias hereditárias. Pessoal, e como é que é o quadro clínico de uma trombose? Bem, 50%, a gente pode encontrar na literatura algumas variações na questão da percentual de tromboses sintomáticas e assintomáticas, mas basicamente 50% das tromboses elas são assintomáticas. O paciente não sente nada, não é? Muitas vezes ele começa a sentir um desconforto respiratório, quando você vai investigar, realmente é uma trombose, ele não estava sentindo nada. Mas, se a gente for pensar nos sinais e sintomas mais comuns, o sintoma mais comum é a dor. E o sinal mais comum é o edema assimétrico. É o paciente que vai ter um inchaço em uma das pernas. É muito capricho da natureza você ter trombose das duas pernas. É possível? É, mas não é o mais comum. O mais comum é você ter edema assimétrico, edema de uma das pernas, seja direita ou esquerda. O paciente também vai referir sensação de peso, cansaço no membro, empastamento da panturrilha, a dor na panturrilha mais endurecida. E se o paciente tem varizes, pode ser que você identifique algumas veias dilatadas mais superficiais. Aquelas veias que ele já sabia que tinha, elas vão estar ainda mais engurgitadas. Mas a gente pode encontrar na literatura também alguns sinais com epônimos, como, por exemplo, o sinal da bandeira. O sinal da bandeira é o empastamento da panturrilha. É você pegar na panturrilha e ver que ela está mais endurecida em relação à outra panturrilha. Sinal de Bancroft. O que é o sinal de Bancroft? É a dor, a palpação da panturrilha. Uma coisa é o empastamento, a outra coisa é a dor. Sinal de Bancroft. A gente usa muito pouco o sinal de Bancroft. A gente usa mais o sinal da bandeira e o sinal de Romans. Tá? Romans é muito comum a gente usar isso para o diagnóstico, inclusive para a gente descrever no exame físico. O que é o sinal de Romans, pessoal? É isso aqui, ó. É dor na panturrilha, a dorsiflexão do pé, seja ativa ou passiva. Essa imagem aqui mostra uma dorsiflexão passiva. Quem está fazendo aqui é o examinador. E o sinal de Pratt. O sinal de Pratt é a dilatação de veias superficiais.
Aqui, que é que ele está querendo mostrar nessa figura do centro? Aqui, sinal de romance, né? A do centro aqui, o empastamento da panturrilha. Sinal de quê? Sinal da bandeira, tá? Sinal da bandeira. E aqui o edema assimétrico do paciente. As tromboses, elas podem complicar, e as complicações, elas podem ser bem graves. A gente divide as complicações em agudas e crônicas. As agudas, para começar, são a gente começa com a embolia, realmente é a complicação mais temida e a mais comum da trombose. É a complicação que realmente ameaça a vida do paciente. Em pelo menos 15% dos pacientes que têm trombose, eles podem evoluir com embolia fatal, tá? A flegmásia alba e flegmásia cerúlea. Muitos médicos, inclusive, não sabem a diferenciação ou se confundem na hora de diferenciar flegmásia alba e cerúlea. Flegmásia, vamos lá, flegmásia significa trombose extensa da perna. Normalmente, quando você tem uma flegmásia, você tem uma trombose do eixo ilíaco femoral. Então, uma trombose da veia ilíaca e trombose da veia femoral desse segmento todo. Ela está relacionada realmente com a taxa de morbidade e mortalidade muito alta, muito mais alta, e é um quadro que pode evoluir com isquemia do membro e até amputação se não for tratado. A flegmásia cerúlea, se você não trata, ela pode evoluir para gangrena em até 50% dos casos. E quase sempre, como eu falei, é devido a uma trombose no segmento ilíaco femoral. Quando você vê um paciente com flegmásia, uma trombose muito extensa, 40% dessas pessoas podem ter relação com neoplasia. Então, se você vê uma pessoa com trombose muito grande, uma trombose muito alta, extensa, é bom investigar também neoplasia, tá? Aí você vai pedir aqueles marcadores tumorais, CEA, CA125, CA199, DHL, isso vai pedir vários fatores, vários marcadores tumorais. Então, flegmásia alba, o que é a flegmásia alba? É a trombose extensa daquele membro, mas que aquele membro ainda consegue manter algumas veias periféricas pérvias. Ou seja, o sangue que chega na perna pelas artérias, ele consegue, com dificuldade, ainda drenar. Tá? O eixo principal, que são as veias mais grossas, mais calibrosas, estão obstruídos. O eixo principal está obstruído. Mas tem veias periféricas que conseguem drenar com dificuldade aquele sangue. Então, o paciente vai ter o quê? Vai ter dor, vai ter um edema muito grande, tá? Edema muito grande, mas não há cianose, tá? Não há uma isquemia ou uma ameaça daquele membro. 50% desses casos de flegmásia alba pode evoluir com flegmásia cerúlea. E o que é flegmásia cerúlea? É uma flegmásia alba ainda mais complicada. Ou seja, na cerúlea, você tem trombose de todas as veias da perna daquele paciente. Então, o sangue começa a chegar na perna e ele não consegue voltar. O que é que vai acontecer? A perna vai inchar, 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 até o ponto da pressão estar tão alta naquela perna que a artéria começa a diminuir o calibre, porque a pressão está tão grande de fora para dentro que a artéria colaba. Quando a artéria colaba, deixa de levar sangue para a perna e aí realmente você vai entrar numa gangrena. E isso aí é uma emergência. Se você não trata esse paciente, ele vai perder aquela perna ali em questão de poucas horas. Então, a flegmásia alba e cerúlea, na verdade, é um espectro de uma trombose extensa mais alta. Uma coisa importante é que o diagnóstico da trombose ela precisa ser dado de forma bem precoce. Primeiro, imagine, se você tiver uma trombose não tratada, você vai evoluir para uma embolia e possivelmente morte, né? Se você tem uma trombose não trata, essa trombose ela pode evoluir e pode causar uma trombose maior, por exemplo, uma flegmásia alba.
Se você não trata a flegmásia alba, 50% pode evoluir para uma flegmásia cerúlea. Então, o principal foco aqui é diagnosticar precoce e já começar o tratamento. Tá? Essas são as complicações agudas. No raio-x, isso aqui é um raio-x. No raio-x, você vê na embolia essa área de hipoperfusão, né, hilar no hilo pulmonar, com diminuição da trama vascular. Você aqui não consegue ver a trama vascular. Você consegue ver a trama vascular aqui em cima, do outro lado, mas nessa região você não consegue ver a trama vascular, porque a artéria pulmonar segmentar para essa região, ela foi obstruída. Tá? Esse sinal, essa hipotransparência no raio-x devido a uma embolia pulmonar, a gente chama de sinal de Westermarck. Em relação às complicações crônicas, pessoal. As complicações crônicas, basicamente, são dor, a dor crônica, tá, nas pernas, é uma dor cansada, o paciente o tempo todo se queixa de sensação de peso nas pernas, uma dor cansada, e esse paciente já teve, no passado, uma trombose. É um paciente que, vez por outra, a perna vai inchar, climas mais quentes, essa perna vai inchar, a perna da trombose, mesmo já tendo tratado a trombose, né? É como se fosse uma sequela daquela trombose. Uma outra complicação também é o aparecimento de varizes de grosso calibre. E o que a gente chama também de dermatite ocre. Dermatite ocre é aquelas pernas mais escurecidas. O que acontece com aquela dermatite ocre? A congestão venosa, o aumento da pressão venosa na perna e no pé, faz com que parte da hemoglobina, né, da hemácia e das hemoglobinas, elas saem para o terceiro espaço, o tecido intersticial. Aquela hemoglobina ela é degradada, não é? E é degradada em hemosiderina, e a hemosiderina se deposita na pele. Essa hemosiderina se depositada na pele, ela não sai mais. Não é? Então, aquela dermatite ocre, ela é uma mancha que, infelizmente, não vai sair mais. Tem como melhorar. Tem alguns cremes que podem melhorar, a hidratação da pele melhora, o uso de meia elástica melhora, perder peso melhora, atividade física melhora, mas ele não vai se livrar mais daquela mancha. Né? Tudo isso, toda essa dermatite ocre, ela vai evoluindo ao longo do tempo e aquela pele ela vai ficando mais endurecida. Aquela pele endurecida e ela vai perdendo também aquela coloração mais escurecida, vai ficando uma pele mais parda, mais pálida, mais branca. É uma pele dura e branca. A gente vai chamar agora de uma dermatite, uma dermatoesclerose. Tá? O paciente começou com varizes de grosso calibre, depois evoluiu para uma dermatite ocre e depois uma dermatoesclerose. Essa pele endurecida e branca é fácil de abrir uma ferida. E aí é quando vem as úlceras venosas. As úlceras venosas é o último estágio da insuficiência venosa, que pode ter como causa uma trombose. Tudo isso que eu falei faz parte da síndrome pós-trombótica. Tá? Seja a dor crônica, edema recorrente, aparecimento de varizes de grosso calibre, dermatite ocre, dermatoesclerose e úlceras venosas. Tudo isso faz parte da síndrome pós-trombótica. Até 30% das pessoas que desenvolvem trombose, elas podem desenvolver no futuro, dentro de 2 anos, a síndrome pós-trombótica. 30%. Aí vai depender do tratamento, vai depender de uma recorrência da trombose, vai depender se o paciente começou o tratamento rápido, vai depender se o paciente teve a trombose, mas se ele é magro ou gordo, se ele faz atividade física ou não. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar o aparecimento ou não da síndrome pós-trombótica. Voltando lá para a flegmásia, paciente que tem aquela trombose gigante, extensa, alta, a chance de ter síndrome pós-trombótica é maior ou é menor? É muito maior, né? A síndrome pós-trombótica, num paciente que tem flegmásia, a chance dele ter é acima de 50%. Então, olha só. Olha o que a gente está vendo aqui. Ó.
varizes de grosso calibre, não é? Escurecimento do pé. Aqui, ó, já tem o escurecimento em bota, dermatite ocre. E se você palpa essa pele, é uma pele endurecida, não é uma pele igual essa aqui, ó, suave, macia. É uma pele já endurecida, com a dermatosclerose. E eu arrisco dizer que nessa regiãozinha aqui, ele já apresentou uma úlcera que cicatrizou. Pessoal, como é que a gente vai diagnosticar a trombose? O paciente chega com você com dor, edema assimétrico, às vezes hiperemia, mas se você só faz o exame físico ele não é tão preciso assim. Às vezes o paciente ele tem todos os comemorativos de uma trombose, mas você vai fazer um ultrassom e você não consegue diagnosticar a trombose. Às vezes é só alguns sintomas de má circulação, às vezes é cansaço, fadiga, mesmo da perna, e não é trombose. E às vezes o paciente não tem nada, e você, quando faz um ultrassom, às vezes o paciente tem uma falta de ar, você faz um dedímero, ou um exame de sangue, viu que podia ser trombose, faz ultrassom, deu trombose. Pô, o paciente não sentiu nada, deu trombose? Ou seja, o exame físico e a anamnese sempre, mas eles são falhos. Então, a gente, para diagnosticar a trombose, a gente começa, lógico, pela anamnese, pelo exame físico, mas a gente precisa lançar mão de exames complementares. Só a anamnese e o exame físico, a gente só vai conseguir acertar 50% das tromboses. Então, a gente precisa lançar mão de alguns exames. E quais seriam esses exames, pessoal? Dedímero, tá? O dedímero é a dosagem de um componente derivado da degradação da fibrina. Então, onde você tiver trombo, você vai aumentar esse dedímero. Às vezes você faz o ultrassom e não consegue diagnosticar a trombose, né? Porque às vezes a ultrassom não é 100% sensível, a gente vai ver depois aí. Mas o dedímero, se der positivo e o paciente tiver uma alta suspeição de trombose, a gente vai considerar como trombose. Tá? Então, a dosagem sanguínea do dedímero é um exame complementar, o Doppler venoso colorido, a tomografia computadorizada, a ressonância, a angiorressonância, a angiotomografia e a flebografia com subtração digital. A flebografia com subtração digital é o exame mais caro, é um exame invasivo, tem riscos, mas é o padrão ouro. Tá? Se tiver trombose, na flebografia a gente vai conseguir ver. Vamos lá, vamos destrinchar cada um desses aqui. O dedímero é excelente para diagnosticar, aliás, para afastar a trombose. Porque o dedímero ele é muito, muito sensível. A sensibilidade do dedímero é em torno de 95% a 98%. Então, quer dizer que se der positivo, é trombose. Não, não é. Por quê? Porque o dedímero ele pode alterar com inúmeras outras coisas. Alergia, resfriado, tosse, tudo pode alterar o dedímero. Às vezes, a própria insuficiência cardíaca pode alterar o dedímero e você não tem trombose. Então, quando você tem um dedímero positivo, você suspeita de trombose. Mas quando você tem um dedímero negativo, aí você descarta praticamente a trombose. Tá? Porque o dedímero é muito sensível. Qualquer coisa altera o dedímero. Qualquer trombosezinha pequena sobe o dedímero. Só que também outras coisas vão subir o dedímero. Tá? Então, se você tem um dedímero negativo, é muito provável que você não tenha trombose. Mas se for positivo, pode ser ou pode não ser. Vamos investigar. Tá? O Doppler colorido, ele tem uma alta sensibilidade, em torno de 95%, e uma alta especificidade. É o melhor exame para se diagnosticar a trombose. Primeiro, é barato, é simples de fazer, não é invasivo, não é? Qual é o ponto contra o Doppler colorido? Depende de quem faz o exame. Tá? Então, às vezes, o cara está lá com pressa para fazer o exame e aí você não passa batido a trombose e você não diagnostica aquela trombose. Então, essa é o ponto negativo do Doppler. Depende de quem está fazendo. Ele é operador dependente. Tomografia e ressonância são exames bons para se diagnosticar também trombose, principalmente tromboses profundas de tronco, pelve, abdômen, não é? Que você não consegue muitas vezes ver com o Doppler, mas você usa a tomografia ou a ressonância e você consegue determinar aquela trombose ali com certa tranquilidade, certo conforto.
E como eu falei, a flebografia é o padrão ouro. Quais são os pontos negativos da flebografia? Alto custo, tá? A flebografia é feita numa suíte de hemodinâmica, o paciente tem que estar sedado, usa-se materiais de alto custo, usa-se contraste iodado, pode levar o paciente à insuficiência renal, né? Pode dar alergia em pacientes que têm alergia a iodo, e tem complicações como sangramento, que você vai ter que fazer uma punção venosa e injetar aquele contraste para você fazer o exame da flebografia. Você tem risco de sangramento e risco de flebite, porque o contraste ele é irritante também. Ele tem uma osmolaridade alta e isso faz com que a parede da veia se contraia e pode causar uma flebite. Ela pode trombosar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz o diagnóstico de uma trombose pelo ultrassom, olha só isso aqui. Aqui você tem um Doppler, vendo um exame de um Doppler para color, tá? Você está vendo aqui a artéria, nesse caso aqui a artéria poplítea e a veia poplítea. As duas são pévias, estão com cores diferentes, porque o que se afasta do transdutor, a gente coloca como arterial, e ela tem uma corzinha vermelha. E o que se aproxima do transdutor do aparelho, a gente adotou como uma cor azul, e é a veia. Tá? Aqui a gente mostra uma trombose parcial da veia femoral. Aqui antigamente se falava femoral superficial, mudou, tá? Hoje em dia não é mais femoral superficial, é veia femoral. Aqui a gente vê essa falha no fluxo venoso devido a um trombo, tá? É uma trombose parcial, parte do sangue ainda consegue fluir pela veia femoral. E aqui realmente é uma trombose completa da veia poplítea. A artéria poplítea está aberta, mas a veia poplítea não tem fluxo. Pessoal, para facilitar o diagnóstico, para aumentar a suspeita e a chance de trombose sem exames complementares, em 1997, o Wells propôs alguns critérios para estabelecer a probabilidade do diagnóstico de trombose. Tá? Então, os parâmetros que o Wells sugeriu foram esses aqui, ó: câncer em atividade, paresia, paralisia ou imobilização, ou seja, imobilidade do paciente, cirurgias, imobilização maior que 3 dias, ou então a cirurgia maior, o aumento da sensibilidade ao longo da veia do sistema venoso profundo, quando você começa a palpar aquele membro e ao longo daquela veia profunda, o paciente ele sente dor, porque a trombose ela causa uma reação inflamatória muito intensa. E essa reação inflamatória ela é traduzida em dor. Tá? O edema de todo o membro, ou então edema de panturrilha em relação à outra perna que a gente considera normal. Não é? Se o edema é depressível, não é? Formando aquele cacifo, aquela compressão na perna, não é? Se há ou não presença de colaterais superficiais, e em relação ao diagnóstico diferencial de celulites, tromboflebites, alterações osteoarticulares, como artrites, câimbras, ruptura muscular, por exemplo, síndrome da pedrada. O quadro clínico da síndrome da pedrada, ou ruptura de um músculo da panturrilha e uma trombose, o quadro clínico é basicamente o mesmo, não muda nada. Você só vai realmente diferenciar se é um ou outro com o ultrassom e um dedímero. Então, o Wells propôs essa escala. Se você não tiver pontuação nenhuma, você tem um baixo risco de probabilidade de ter trombose. De 1 a 2 pontos, você tem um risco moderado de ter trombose, e maior ou igual a 3 pontos, um risco alto de ter trombose. Baseado nessa escala, se o paciente tem baixa probabilidade, moderada probabilidade ou alta probabilidade, aí você vai lançar mão do dedímero ou já do Doppler, tá? MD aqui é Doppler. Então, o paciente que tem baixa probabilidade, para você não ter que fazer um ultrassom naquele paciente, coleta sangue, faz um dedímero, não é?
Se o dedímero for negativo e ele já é de baixa probabilidade, dá alta esse paciente, esquece que esse paciente tem trombose. Ele dificilmente vai ter trombose. Dedímero negativo e paciente de baixa probabilidade, não tem trombose. Tá? Paciente de baixa probabilidade, com dedímero positivo, vamos fazer um Doppler. Se o Doppler for negativo, vamos dar alta. Se o Doppler for positivo, vamos tratar esse paciente. Paciente com moderada probabilidade. A gente pede o dedímero. Se vier negativo, a gente ainda assim faz um Doppler para descartar. Se o Doppler for negativo, dedímero negativo, Doppler negativo, descarta a trombose. Se o Doppler for positivo, você está vendo aquele trombo, vamos tratar. Tá? Se o dedímero for positivo, mas o Doppler for negativo, dedímero positivo, alta chance de trombose. Mas o Doppler veio negativo. Será que esse cara fez o Doppler corretamente? A gente vai repetir esse ultrassom no dia seguinte. Tá? Então, vamos seriar o ultrassom. Pode ser que a pessoa que fez o ultrassom não tenha visto a trombose. Mas se o dedímero for positivo e o ultrassom positivo, vamos tratar o paciente. Paciente de alta probabilidade. Paciente que muitas vezes é um obeso, passado de trombose e está em tratamento para um câncer. Edema na perna e dor há 2 dias. Aí você, caramba, esse cara tem uma chance grande de ter trombose. Vamos fazer ultrassom. Fez ultrassom, deu negativo. Aí você, poxa, esse cara tem alta probabilidade de ter trombose, mas deu negativo. Será que é negativo mesmo? Ou o cara que fez ultrassom, ele estava de má vontade? Vamos seriar o ultrassom. Vamos repetir esse ultrassom com 24 e 48 horas. Se esse paciente que a gente falou, alta chance de probabilidade de ter trombose, vier com Doppler positivo, vamos tratar. Tá? Aparentemente é complexo, mas no dia a dia é bem tranquilo para a gente começar o tratamento ou diagnosticar a trombose ou descartar a trombose. Bem, mas aí você tem um paciente que chegou para você na emergência ou no seu consultório, você deu o diagnóstico de trombose a esse paciente, ele chega para você com um ultrassom positivo, né? E aí você vai fazer o quê? Vamos tratar. Então, eu fiz um resumo das últimas diretrizes para tratamento de trombose venosa profunda. Houve algumas pequenas modificações de 2018 para cá. E aí eu fiz questão de pegar o que é de mais moderno e o que é de mais atual para a gente falar um pouquinho sobre o tratamento. Então, o tratamento ele pode ser feito basicamente com 2 tipos de medicações. Tratamento oral, tá? O tratamento oral pode ser feito basicamente em 2 tipos de medicações. Os antagonistas da vitamina K, que basicamente é a varfarina, tá? E os novos anticoagulantes orais. Vocês já ouviram falar em Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Lixiana, tudo isso aí são os novos anticoagulantes orais. Antigamente só se usava para casa a varfarina. Tá? Se usava varfarina desde a década de 50 ou 60, que se anticoagula com varfarina. O grande problema de anticoagular com a varfarina, que é o antagonista de vitamina K, é que muitos alimentos alteram a concentração da vitamina K e isso vai fazer com que auxilie também o nível de... Vai oscilar também o nível da varfarina. Então, se oscila o nível da varfarina, oscila se esse paciente está anticoagulado ou não. Esse é o grande problema. Tá? Porque, por exemplo, a varfarina, se você come alimentos verdes, folhosos verdes, faz com que diminua muito a concentração plasmática da varfarina. Ou seja, o paciente deixa de estar anticoagulado. Né? Manteiga, carne vermelha, tem tanta coisa que altera a varfarina que você não garante que aquele paciente, naquele determinado dia, ele está anticoagulado. Ele fez um exame de sangue hoje, a dosagem do INR, tá? Para a gente saber se o paciente está anticoagulado ou não, utilizando a varfarina, a gente faz a dosagem do INR. Tem que estar entre 2 e 3 para ele estar anticoagulado. Aí você faz a dosagem do INR hoje, deu 2,5. Aí você, beleza, ok, está anticoagulado. Mas aí, na semana que vem, esse paciente, ele tomou uma cachaça, ou então esse paciente, ele comeu uma salada, ele tomou uma medicação nova para dor de cabeça, ou às vezes ele teve uma gastrite.
tomou a medicação, alterou a concentração da varfarina no sangue e essa varfarina caiu bastante. O INR que era hoje 2,5, daqui a uma semana, depois que ele fez essa estripulia, não é? Ele caiu para 1,6. Quer dizer, você não garante com a varfarina que esse paciente vai estar anticoagulado todos os dias de tratamento. Tá? Por isso que a gente tem que fazer periodicamente a dosagem do INR. Para acabar com esse desconforto e essa insegurança da anticoagulação, do tratamento da anticoagulação desse paciente, hoje em dia lançaram-se os novos anticoagulantes orais, em que você realmente dá aquela medicação e o paciente é garantido de que ele está anticoagulado. Então, e você não precisa fazer dosagem de nenhum exame de sangue, você simplesmente dá o remédio ao paciente, ele vai tomar aquela medicação e ali está anticoagulado. Tá? Então, a gente pode dividir o tratamento de 3 formas. Tá? A gente pode dividir o tratamento de 3 formas. Basicamente, se a gente colocar na coluna do meio a trombose padrão, a gente vai tratar esse paciente com 3 meses. Tá? E a partir daí você pode tratar com menos ou por mais tempo. Então, trombose distal, TVP distal, trombose venosa profunda distal, ou seja, abaixo do joelho. Tá? Então você vê, TVP distal é trombose abaixo do joelho. Trombose de fibulares e trombose de tibiais. Paciente sem fator de risco. Tá? O paciente não é obeso, o paciente não tem um câncer, ele fraturou a perna, colocou um gesso, e aí na evolução ele desenvolveu essa trombose. Teve realmente uma causa para aquilo ali. Não é fator de risco, é uma causa para a trombose. Esse paciente, você vai coagular esse paciente por 4 a 6 semanas apenas, no máximo 1 mês e meio. Tá certo? Trombose pequena, anticoagulação mais curta. Agora, se você tem uma TVP distal, a mesma trombose lá da veia tibial, por exemplo, com fator de risco, por exemplo, o paciente teve um desconforto respiratório, né? Algum sinal de embolia pulmonar. Ou então o paciente é um obeso. Ou às vezes o paciente tem uma dificuldade de mobilização. Às vezes é um idoso que caminha pouco, está sempre na cadeira de roda, na cadeira do papai. Ele deambula muito pouco. Não é? Esse paciente, ou um paciente tem uma trombose mais proximal, ou seja, trombose poplítea, femoral. Tá? Esses 2 tipos de pacientes, você vai anticoagular por 3 a 6 meses. Tá? É o que a gente chama de anticoagulação estendida. Tá? Anticoagulação estendida. Agora, se esse paciente ele tem um alto risco de recorrência, ou seja, ele teve uma trombose proximal, trombose ilíaca, é um paciente obeso, idoso, masculino, persistência, que você está tratando aquele paciente, já tem 3 meses que está tratando aquele paciente, faz um ultrassom, continua com aquela trombose, não é? Ou então você dosa o dedímero e o dedímero continua alto, não é? Ou é um paciente que já teve várias vezes trombose e você já diagnosticou esse paciente com trombofilia hereditária, esse paciente merece um tratamento mais prolongado, que a gente chama de tratamento estendido. Tá? Esse tratamento é acima de 6 meses. E aí, o que é que vai determinar se você vai anticoagular esse paciente por 1 ano, ou 2 anos, ou a vida inteira? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco também. Então, vamos lá. Então, vamos resumir. Paciente com trombose abaixo do joelho, sem fator de risco, 4 a 6 semanas. Paciente com trombose proximal, tá? Ou embolia pulmonar, ou uma trombose distal, com fator de risco, por exemplo, trombose sem uma causa aparente, uma cirurgia recente, ou uma fratura que você ficou com a perna imobilizada, teve esse fator de risco, você vai coagular esse paciente por 3 a 6 meses, tá? Agora, se é um paciente de alto risco, neoplasia, está fazendo quimioterapia, ou é um paciente com trombofilia, aí você vai fazer realmente uma anticoagulação por um tempo maior que 6 meses. Lembrando que, se você suspende a anticoagulação,
a taxa de recorrência da trombose ela pode ficar em torno de 30%. Então, se você trata a trombose, mas trata por um tempo menor do que o recomendado, você pode ter uma recorrência da trombose em pelo menos 30%. Paciente que tem trombose sem uma causa aparente, ou então o paciente tem uma trombose com a causa, por exemplo, paciente que fez cirurgia e teve uma trombose, e um paciente que estava em casa tranquilão lá, teve a trombose. O paciente que estava tranquilão e teve a trombose, ele tem uma chance de retrombose maior do que o paciente que teve a trombose por conta de uma cirurgia, ou por conta de uma fratura na perna que colocou um gesso, fez uma imobilização. Tá? Então, esse paciente que teve uma trombose sem uma causa aparente, ele tem uma chance de recorrência maior do que o paciente que teve uma causa temporária. Da mesma forma, um paciente clínico que teve trombose, ele tem uma chance de recorrência maior do que um paciente cirúrgico que teve a trombose. E se você estende a anticoagulação, você reduz essa recorrência em pelo menos 90%. Então, é importante a gente tratar pelo tempo correto, tá? Para diminuir a recorrência. E se você puder ainda estender um pouco mais a anticoagulação, você pode ainda diminuir ainda mais essa recorrência. Lembrando que você tem sempre que pesar entre a anticoagulação e o sangramento, tá? Porque se fosse assim, você anticoagularia o paciente por logo 2 anos, não é? Mas aí você tem o outro lado. Esse paciente que anticoagula por 2 anos, ele tem uma chance maior de sangrar. Então, a gente tem que selecionar corretamente os pacientes que vão ser tratados com uma anticoagulação estendida. Não é para qualquer pessoa que você vai estender. Não é? É diferente de você ter um jovem que teve uma trombose e que você vai fazer um tratamento com anticoagulação por mais de 6 meses e um idoso que já teve um AVC, tem um risco alto de sangramento, você vai anticoagular por mais de 6 meses. Você quer anticoagular o idoso o menor tempo possível, dando a ele uma menor taxa de recorrência. É aí onde entra realmente o estudo, onde o médico sabe ou não sabe tratar. Porque senão, todo mundo entrava num balaio só e anticoagulava logo por 2 anos. Então, a gente vai ter que avaliar pacientes para anticoagulação contínua em algumas situações. Por exemplo, pacientes que tiveram múltiplas tromboses ou múltiplas embolias. Provavelmente é um paciente que é trombofílico, né, já teve várias tromboses. Esse paciente, se você não anticoagula continuamente, se ele já teve várias tromboses, ele vai ter mais uma. Então, é um paciente que tem que anticoagular. O paciente que teve várias embolias pulmonares, várias TEPs, é um paciente que o pulmão ele já tem uma certa hipertensão pulmonar, uma hipertensão arterial pulmonar. Então, se você não anticoagula esse paciente, esse cara tem mais uma TEP, você está piorando ainda mais a hipertensão pulmonar dele. Então, você tem que proteger ele disso. Então, anticoagula ele continuamente. Tá? Paciente que teve TEP, TVP ou TEP grave na família. Tá? Por exemplo, você está com um paciente que de 40 anos, não tem comorbidade, teve uma trombose femoral. Mas o pai dele morreu de embolia pulmonar. Ou o pai dele ou a mãe dele teve uma trombose extensa e uma embolia pulmonar severa. Não morreu, mas teve embolia pulmonar severa. Esse paciente tem que estar coagulado continuamente, porque se você suspender essa anticoagulação desse paciente de 40 anos, pode ser que quando você suspender a medicação, ele tenha uma embolia maciça. Ele tem uma nova trombose e uma embolia maciça. Então, tem alguém na família com TVP severa, não é? Ou uma TEP severa, você tem que anticoagular esse paciente, pelo bem, pela segurança dele. Ou então, às vezes, o paciente com doença crônica, ou um câncer ativo. O que é doença crônica? Fibrose pulmonar, DPOC, não é? Insuficiência cardíaca congestiva, ou então um câncer ativo. O paciente que tem câncer ativo, eu sempre coagulo esse paciente até a gente ter a garantia de que esse paciente está livre do câncer. 5 anos. Tá? Ou enquanto durar a quimioterapia. Aí eu não tenho nem o que discutir. Eu só não anticoagulo esse paciente se realmente houver uma contraindicação. Se não houver contraindicação, eu anticoagulo até realmente a gente garantir que esse paciente não tem câncer ou então que ele não está mais usando quimioterapia.
E aí, como é que vai ser a heparinização, pessoal? Aquele é o tratamento. A gente divide de 3 formas, tá? A gente divide em um tratamento curto, um tratamento longo e um tratamento estendido. Isso aqui é tratamento. A heparinização, ela deve ser feita, ela geralmente é feita em 3 fases, tá? A fase inicial, em que você vai usar uma heparina subcutânea, mais a varfarina, como é no caso aqui, ó, do antagonista da vitamina K, você vai usar a heparina e depois a varfarina. Ou então você vai dar uma alta dose dos novos anticoagulantes orais. Por exemplo, a rivaroxabana, né, a apixabana. Você faz um tratamento inicial com a dose maior, 10 mg, por exemplo, a apixabana, que é o Eliquis. Você faz 10 miligramas 2 vezes ao dia por uma semana. Depois, você reduz para 5 miligramas 2 vezes ao dia pelo tempo que você precisar. A rivaroxabana, 15 miligramas 2 vezes ao dia por 21 dias. Após os 21 dias, apenas 20 miligramas ao dia. Tá? Então, o tratamento inicial, a gente chama de dose de ataque, ou você usa uma heparina subcutânea e logo depois a vitamina K, a varfarina, ou você usa uma dose alta dos novos anticoagulantes orais. Em algumas situações, como a dabigatrana, tá? Você precisa usar uma heparina também precedida da dose da dabigatrana. Ou então, no caso da edoxabana, que é a lixiana. Tá? Edoxabana é o lixiana. Então, ou você dá, vamos lá, recapitulando, a rivaroxabana e a apixabana, você dá uma dose aumentada. Ou então, dabigatrana, edoxabana ou varfarina, você faz heparina subcutânea e a outra medicação, tá? Uma delas. No final, você vai dar o tratamento de 3 a 6 meses, ele vai continuar com a dose de manutenção, seja a varfarina ou seja as doses de manutenções de todos os novos anticoagulantes orais, seja a apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana. Pessoal, por que a gente fornece a heparina subcutânea se você vai dar um anticoagulante oral qualquer? A varfarina, por exemplo. Por que a gente faz a enoxaparina, que é o Clexane ou a Uversa, sempre antes de dar a varfarina? Porque a varfarina, nos primeiros 2, 3 dias, ela é pró-coagulante. A varfarina, ela reduz alguns fatores de coagulação, 2, 7, 9, 10. A gente reduz esses 4 fatores, 2, 7, 9 e 10. Quando você reduz esses fatores de coagulação, você faz com que aqueles pacientes eles fiquem pró-coagulados. Então, toda vez que você vai começar a varfarina, esses pacientes eles vão começar ficando coagulados. Para você evitar uma piora da trombose ou uma nova trombose, você faz a heparina subcutânea. Depois de 2, 3 dias, esses fatores 2, 7, 9 e 10, eles voltam ao nível normal. E aí você fica tranquilo que ele não vai mais ter trombose. Mas é por isso que você faz a heparina subcutânea no início também. Vamos lá. Em relação ao tratamento ainda, uma coisa é você anticoagular. Anticoagular significa você inibir a formação de novos trombos, tá? E aí o seu organismo, ele vai... Eu falei no início dessa aula que a gente está sempre formando e desfazendo trombo. Quando você anticoagula, você evita a formação de novos trombos, tá? E como você está sempre desfazendo trombo, com a anticoagulação, muitas vezes aquele trombo que está na sua veia, ele vai ser desfeito, tá? Então, a anticoagulação não é para dissolver o trombo. A anticoagulação é para evitar a progressão da trombose e evitar embolia, tá? Não é para desfazer o trombo. Eventualmente, o trombo vai ser desfeito,
porque você está sempre formando e quebrando trombo. A trombólise é a quebra, é a lise dos trombos, tá? A gente vai usar uma outra medicação para quebrar a plasmina, tá? Que aí vai ser tem várias medicações. A mais usada hoje em dia e mais segura é a alteplase. A alteplase, na verdade, depois eu falo para vocês o que é a alteplase. A alteplase é um ativador do plasminogênio humano tecidual, tá? E normalmente esse ativador do plasminogênio ele é recombinante. Ele é uma medicação produzida artificialmente. Então vamos lá. Trombectomia. Sempre que você tiver ectomia, é retirada. Certo? Craniectomia. Você retira a calota craniana. Craniotomia, você faz apenas um furo na calota craniana. Enterectomia é remoção de parte do intestino delgado. Colectomia, remoção de parte do intestino grosso. Trombectomia, remoção de trombo. No caso aqui, remoção mecânica, tá? Então, você tem a remoção mecânica, trombectomia, e tem a remoção química, com uso de medicação. Então, remoção química ou remoção mecânica. Se você vai remover o trombo, não é, e restabelecer o fluxo sanguíneo naquela veia, você vai reduzir a chance de quê? De síndrome pós-trombótica em 25% a 30%, ou seja, uma coisa boa. Só que, se fosse só isso, você faria trombólise em todo o mundo. O problema é que fazer trombólise aumenta o risco de sangramento maior em 3%. Aí você diz, mas 3% é pouco. Mas 3% é um AVC gigante. É um sangramento retiniano que o paciente vai ficar cego, não é? Ou às vezes um sangramento de retroperitônio que ele vai chocar, vai fazer um choque hipovolêmico e pode morrer. Quer dizer, só bomba. Então você tem que saber escolher o paciente para você fazer uma trombólise. E quando for fazer a trombólise, você não pode exagerar na dose. Antigamente se funcionava uma veia do paciente e deixava correndo no soro o trombolítico. Hoje em dia, a gente vai através de cateterismo, coloca o catéter dentro do trombo e aquele catéter vai liberando o trombolítico. Você faz uma liberação do trombolítico dentro do coágulo, é muito mais eficiente, muito mais eficaz, e você diminui a dose do trombolítico. Você está colocando agora o trombolítico dentro do local. Não precisa ser uma ação sistêmica, basta ser uma ação local. Então, você termina que diminui esses riscos, mas ainda é grande. Tá? Muitas vezes, quando você vai fazer uma trombólise ou uma trombectomia, você tem uma trombose muito grande. Às vezes, é uma flegmásia alba. E aí, quando você tem uma trombose muito grande dessa, algumas vezes está associada à compressão extrínseca do vaso. E a gente vai chegar nesse ponto aí também. Então, basicamente, a trombólise ela é mais eficaz quando é direcionada por catéter. E os efeitos colaterais eles são menores. Como geralmente a gente só faz a trombólise ou a trombectomia nos casos mais graves, frequentemente essa trombectomia e trombólise a gente faz em casos de May-Turner, tá? Ou síndrome de May-Turner ou síndrome de Cockett. Vocês vão ver os dois nomes. May e Turner, eles descreveram a compressão da veia ilíaca. Olha só. May e Turner, eles descreveram a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita. Mas ele associou as tromboses a esse achado. Então, se você achar síndrome de Cockett ou síndrome de May-Turner, é a mesma coisa. Tá? Então, foi descrito inicialmente por May e Turner em 1957. Mas ele só Cockett em 65, 8 anos depois, é que fez a relação da compressão da veia ilíaca com tromboses extensas. Não é? E o que é isso? Então, como eu falei, é a compressão,
a compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direita. Quando você comprime, você diminui a passagem de sangue venoso por aqui. Você favorece a estase sanguínea. Estase sanguínea, tríade de Virchow, trombose. Trombose ilíaco-femoral, trombose grande. Então, nesses casos em que você tem uma trombose extensa dessa, em que você vai ter síndrome pós-trombótica com risco alto de acontecer, não é? Paciente com risco alto de embolia. Aí, nesses casos, geralmente, a gente opta por fazer uma trombectomia. Lógico, tem critério para isso. Não é só por conta da trombose ilíaco-femoral que você vai fazer a trombectomia. Tem critérios. Tem pacientes que são candidatos para o procedimento e tem pacientes que é contraindicado esse tipo de procedimento. Paciente acima de 75 anos, você não faz esse procedimento, porque o risco de sangramento cerebral é muito alto. Então, é quase que proibitivo você fazer uma trombectomia, uma trombólise medicamentosa no paciente idoso. Olha só, olha como é que é a síndrome de Cocket, tá? Você tem aqui, ó, aqui é a veia femoral, dá para você ver pouco aqui, mas essa aqui é a sombra do fêmur. Aqui embaixo no mouse, aqui próximo está o joelho, veia poplítea. Essa falha de enchimento aqui, ó, é trombo. Aí aqui diminui um pouquinho o trombo, aí tem mais trombo por aqui, tem trombo aqui. O que é preto é contraste. O que era para ser preto e não é preto, tá? É branco, é a falha de enchimento da veia, ou seja, é o trombo. E você vê aqui, ó, aqui está o colo do fêmur, aqui está a virilha do paciente, trombo na veia femoral comum, trombo na veia ilíaca externa, trombo na veia ilíaca comum. E aí, parte do sangue está vindo tudo por colateral, que a gente não está vendo aqui. Aí, nesses casos, a gente pode, dependendo da clínica do paciente, se o paciente não tem contraindicação para trombólise, você tem dois acessos para fazer. Você pode fazer um acesso pela poplítea, guiado por ultrassom, tá? Você vem aqui, bota o paciente de decúbito ventral, barriga para baixo, vai com ultrassom, funciona a veia poplítea, passa o guia pela veia, passa o catéter e faz a trombólise. Às vezes a aspiração do trombo, a trombectomia, às vezes a trombólise medicamentosa. E aí depois você deixa esse trombolítico correndo naquele vaso para ter o efeito otimizado, porque nem sempre você consegue a trombólise total na mesma hora. Você às vezes tem que estender um pouquinho o trombolítico para ele fazer o efeito pleno dele. E aí, depois disso, você faz um controle. Olha só a diferença. Sem trombo praticamente nenhum nessa veia, foi totalmente recanalizada. Aqui não mostra a veia ilíaca, mas tinha uma compressão nessa região aqui, ó, pela artéria ilíaca, e foi preciso colocar esse stent. Colocou-se esse stent para garantir que o fluxo nessa perna esquerda seja drenado pela veia ilíaca. Porque se você não coloca o stent, aquela veia vai ser comprimida novamente. E ó, vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma malha que a gente chama, é uma malhinha estruturada que a gente chama de filtro de veia cava. E eu vou mostrar a vocês agora aqui um filtro de veia cava. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Conseguem ver? O filtro, ele tem vários formatos. Tá? Não sei se vocês conseguem ver daí. Deixa eu fazer assim. O filtro tem vários formatos. Tá? Tem esse filtro que vocês vão ver agora aqui. Ó. Tem esse filtro. E tem esse filtro aqui, que parece um balão de São João. Não sei se vocês conseguem ver. Espero que sim. É tipo um balão de São João. Esse filtro é uma malha de uma liga metálica e que ele vai funcionar como uma peneira. Os trombos menores, eles vão passar por aqui, pela malha do filtro, tá? Mas os trombos maiores não. E o que mata é trombo grande. Trombo pequeno não mata, tá? A microembolia pulmonar não mata.
ela traz comorbidade. A longo prazo, aumento da pressão arterial pulmonar, não é? E o paciente vai ter cansaço, né, com baixo esforço. Mas ele não vai morrer. O filtro salva ele da morte, da embolia pulmonar maciça, não é? E uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês é o stent. O stent que se usa em veia, ó, não sei se vocês conseguem ver, é essa malhinha metálica que ela é flexível e ela não quinca igual a mangueira de jardim. Tá vendo que eu dobro ela 90 graus e ela ainda assim ela consegue ficar pérvia. Ela não quinca, ela não dobra, não é? Esse é o stent. Tem uma tecnologia muito grande envolvida nessas malhas para que ela não quinque. Quincar é fazer isso aqui, ó. E aí se faz isso aqui, aí o stent ele obstrui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais aqui para falar para vocês. Então, sim, eu tinha falado, a gente tem duas formas de acessar. Uma que é pela punção da veia poplítea e a outra é a punção contralateral da veia femoral que não está comprometida. Então, você vem pelo lado aqui, ó, nesse caso, lado direito, sobe o guia, cruza e vem descendo pelo trombo. É mais difícil? É, bem mais difícil. Mas é uma possibilidade também. Normalmente, o trombolítico mais comum é a alteplase, como eu tinha falado para vocês, que é um ativador do plasminogênio tecidual humano e a molécula recombinante. Tá? Esse ativador do plasminogênio, ele vai produzir o quê? Plasmina. O que a plasmina faz? Destrói trombo. Então, a alteplase destrói trombo. É um trombolítico. Tá? Então, a plasmina dissolve a fibrina. E essa fase da trombólise pode demorar de 6 a 24 horas. Tanto mais tempo você injeta trombolítico, mais chance de sangramento esse paciente é exposto. E é um paciente que tem que estar o tempo todo monitorizado numa UTI. Então, vamos lá. O filtro. Para que serve o filtro, pessoal? A gente já falou. O filtro é para evitar a embolização maciça. Eu vou correr um pouquinho para não ficar muito cansativa a aula, mas já está acabando. Está bem no finalzinho. Então, a gente tem algumas indicações para o filtro. Tá? Quais são as indicações para se colocar um filtro de veia cava? Quando o paciente tem uma contraindicação à anticoagulação. Imagina, o paciente tem uma trombose extensa, mas ele está sangrando, é uma mulher que está sangrando pelo útero. Ou então é um homem que tem uma hematúria. Como é que você vai anticoagular um paciente que está sangrando? Não pode. Então, paciente que tem contraindicação à anticoagulação, AVC recente, menor que 2 anos, não é? Cirurgia oftalmológica, cirurgia neurológica, tudo isso é anticoagulação, contraindicação para anticoagulação. Nesses casos, usa-se o filtro. Paciente com úlcera gástrica, varizes de esôfago, hematúria, pós-operatório imediato de cirurgia de grande porte, ou até plaquetopenia menor que 50 mil, está indicada a colocação do filtro. E sempre que você vai fazer uma trombólise, você vai mexer com o trombo, tem que colocar um filtro. Porque naquela manipulação da veia trombosada, um trombo pode se desgarrar, embolizar e o paciente morre de TEP grave. Às vezes você tem um paciente que teve uma TEP já grave, já tem uma função pulmonar não muito boa e ele teve uma outra trombose. Nesses casos, para a gente preservar a função pulmonar, a gente coloca um filtro. Porque se esse paciente tiver mais uma embolia com o que ele já tem, ele vai para o brejo, vai para a caixa. Né? Não tem como. Mas tem algumas complicações o filtro. Né? É um procedimento rapidíssimo, a gente faz em 2, 3 minutos, não passa disso, mas pode ter outras complicações, como o que, por exemplo, metal dentro da veia, o que pode causar? Trombose. Trombose do filtro. Eu nunca tive nenhum caso de paciente meu que teve trombose devido ao filtro, tá? Mas por conta disso, da possibilidade de trombose do filtro, hoje só se usam filtros removíveis. São filtros com essas alcinhas aqui, ó. O filtro que eu mostrei a vocês, vocês não vão conseguir ver, porque a câmera não é tão boa. Mas tem uma alcinha aqui.
essa alcinha, você consegue capturar esse filtro e recolher esse filtro. Você tira esse filtro do paciente. É o ideal. E assim que o paciente tiver condições de anticoagular, se o paciente tem alguma contraindicação para anticoagulação, o ideal é que você consiga, em algum momento depois, anticoagular esse paciente. Esse é o ideal. Tá? Se o paciente tem trombose, ele tem que ser anticoagulado, desde que ele possa. Tá? Então, o ideal é que, assim que possível, você anticoagula o paciente e remove o filtro de veia cava. Aqui foi o que eu falei para vocês. E a terapia compressiva, tá? A terapia compressiva é muito usada para evitar os sintomas da trombose, os sintomas da síndrome pós-trombótica. Melhora edema, melhora a sensação de peso nas pernas, não é? Alivia os sintomas venosos e reduz chances de síndrome pós-trombótica. Você tem que usar a terapia compressiva. Ah, doutor, mas é muito ruim essa meia, incomoda muito, aperta, esquenta, é ruim de vestir, é ruim de tirar. Bem, se o paciente não tiver acordo, se ele usar pelo menos 3 dias por semana, já ajuda muito. Menos que isso, não vai ter muito benefício o uso da meia. Tá? E atenção, atenção, atenção. Paciente que tem doença arterial obstrutiva periférica, a famosa DAOP, tá? Ou doença arterial periférica, paciente que tem oclusões arteriais na perna, não pode usar meia de compressão, porque é uma perna que já está em sistema de isquemia, e aí você não pode apertar ainda mais os vasos daquela perna, porque o pouco sangue que chega naquela perna vai chegar menos ainda se você colocar uma meia. Então, por favor, se forem indicar meia de compressão, veja se o paciente tem pulso nos pés. Se tiver pulso nos pés, coloca tranquilo a meia, não vai ter problema nenhum. Mas se não tiver pulso, orelha em pé, faz um Doppler arterial. Se ele tiver lesão importante, não usa meia. Infelizmente, não dá para usar meia. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Aqui é parte da bibliografia. Eu realmente usei mais do que isso aqui para usar, para trabalhar, para falar com vocês. Eu acho que eu deixei a aula bem completa. Não dá para falar tudo, porque senão eu falei aqui agora praticamente 1 hora, mas dá para fazer muito mais. Trombólise é um mundo, tá? Anticoagulação é um mundo, tem as exceções também, mas enfim, eu acho que para a gente ter uma ideia de trombose, tratamento, diagnóstico, basicamente é isso aí. Foi ótimo, professor, a aula. No momento que você estava mostrando as peças, o stent, o filtro, deu para ver tranquilo. A gente conseguiu ampliar aqui a imagem do senhor, deu para ver. A informação, que nem o senhor falou, foi uma aula, né, você falou 1 hora e tal, mas foi excelente no sentido de informações. Eu acho que conseguiu transmitir perfeitamente para todo mundo que tinha um mínimo de dúvida. Foi maravilhoso. Pelo menos o feedback do pessoal aqui está sendo bem positivo. Tá de parabéns. Coisa boa. Obrigado. É um prazer que o senhor esteja dando essa aula inaugural para a gente, até porque a gente começou o projeto com o senhor, né? A ideia começou lá há 2 anos quase atrás. Então, é muito bom. Tempo danado. Professor, demais. Satisfação enorme ter o senhor aqui, tá certo? A gente agradece de coração e vamos seguir em frente para botar esse projeto para frente. Mais uma vez, parabenizar pela aula e agradecer aí por o senhor reservar esse tempo para a gente, né? João, Pedro, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A gente está à disposição. É muito gratificante para a gente que deu aula a vocês, ver vocês empolgados com o assunto, engajados nessa questão da liga, que eu acho que é muito importante na divulgação do tema, até a aproximação da relação nossa, dos professores com vocês e vocês com os alunos mesmo. Isso é muito, muito importante na vida de vocês, não só como acadêmicos, como também na vida de vocês profissional, quando vocês saírem da faculdade. Então, assim, parabéns pela iniciativa de fazer essa liga. Quando vocês falaram sobre isso, eu achei fantástica a ideia e eu fiquei muito feliz em ser o primeiro a dar aula na liga de vocês. Para mim foi uma honra e eu vou estar à disposição de vocês para o que vocês precisarem,
seja para discutir um caso, seja para dar assistência em alguma situação que precise, e seja fora da liga ou na liga. Parabéns pela iniciativa de vocês. Perfeito, perfeito. A gente Professor, bem agradece. muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite aí, um bom descanso, que a gente sabe que a semana do Obrigado. senhor é bem corrida. Até a Por um próxima. lado é bom, Até né? Por um mais. lado é bom. Por outro lado não é tanto. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, gostaram da aula? O que é que vocês acharam? Espero que estejam gostando. Nós vamos fazer agora só uma apresentação rápida, que eu sei que deve estar todo mundo cansado, né? Aliás, a semana de todo mundo é bem corrida, a gente sabe da vida de estudante. Então, a gente vai fazer só uma apresentação rápida da equipe e, em seguida, dar algumas informações e assim encerraremos nossa aula, beleza? Vou só espelhar aqui. Bem, esse foi o palestrante de hoje. Como vocês bem viram, o Dr. Bruno Canto. Eu já falei, ele também ressaltou todas as especializações, enfim, que ele seguiu. Mas, partindo do começo, a gente tem eu, Pedro Gava, como presidente. João, meu companheiro aqui de live, como vice-presidente. Temos André Mesquita como secretário-geral. Maria Júlia Lobo como tesoureira da Liga. Bruna Cantarelli como a diretora científica. E Eduardo Augusto como nossa diretora de marketing e comunicação. E é muito importante ressaltar o valor desse conjunto, pessoal muito focado, e agradecer também pela ajuda de todos, porque não fomos só nós dois, nós estamos aqui apresentando, todos estavam empenhados a todo momento para poder fazer a realização dessa aula e continuar o projeto por muito, muito tempo. Enfim. Seguindo isso, depois de Bruno, nós temos como orientador também o Dr. Rodrigo Canto, ele é cirurgião vascular e endovascular, fez um fellow nos Estados Unidos para aperfeiçoar sua técnica. Ele também é professor lá da faculdade e também é secretário executivo de saúde em Jaboatão dos Guararapes. Além dele, temos o Dr. Tiago Charamba, ele é médico formado também pela UPE, fez a residência de cirurgia em geral no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco e fez a residência de cirurgia vascular no Hospital Agamenon Magalhães. Além disso, é membro e sócio da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Todos eles estão com a gente já há um bom tempo projetando e logo mais virão mais aulas como essa com esses profissionais incríveis e mais novidades aí que João vai continuar falando. Então, seguindo aqui, a gente tem alguns avisos para dar a vocês. Calma, estão falando alguma coisa no ponto. Tá ouvindo aí? Tá, né? Tô ouvindo. Perfeito, vou passar aqui para o pessoal. Gente, temos uma notícia incrível para vocês. Todo mundo que assistiu essa aula vai ter 50% de desconto no curso de Primeiros Socorros e Atendimento Pré-Hospitalar, que é ministrado pela galera, calma, da PH Consult, que está aqui atrás, tá certo? E podem ficar tranquilos quando vocês forem fazer a inscrição lá, é só dar o e-mail, porque a gente já vai mandar todos os arquivos para lá, beleza? Deixa eu só ver aqui o que é que o ponto está dizendo, certo? Perfeito. Nós vamos ter outra aula aberta no dia 2 de setembro, próximo mês. Essa aula vai ser sobre hemorragias. Quem vai ministrar é o coordenador Hector, da PH Consult. Nós vamos informar todos vocês ficam de olho no Instagram, que é o nosso principal portal de informações para vocês, tá certo? E fiquem atentos, porque tanto quem participou dessa aula quanto a próxima vai ter uma bonificação na nossa prova, beleza? A gente vai lançar o edital no dia 2. Dia 2 vai estar lá o edital para vocês acessarem com a nossa prova, para vocês, finalmente, fazerem parte da nossa equipe, da nossa liga. Beleza? Lembrando que dia 2, né, assim, o lançamento do edital vai ser numa aula, e lá nessa aula a gente vai estar explicando direitinho como é que vocês acessam ao edital, algumas informações sobre isso, enfim, e demais novidades que venham a surgir daqui até lá, né? Pessoal, ademais é isso. Agradecemos a todos vocês a participação. Quero desejar uma boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham desfrutado desse conteúdo.
Logo mais nós vamos trazer mais conteúdos para vocês, tá certo? Porque o nosso intuito é realmente esse, o intuito da Liga é passar conteúdo para vocês, quando tiver os nossos ligantes, a gente fazer projeto, a gente executar mesmo, ajudar o social também sempre que possível com alguns projetos de extensão, tá certo? E é isso. E respondendo a Murilo, sim, vai ser para esse semestre, vai ser dia 2 agora, do próximo mês, a gente vai lançar o edital. Acredito que vai ser uns 10, 15 dias de tempo de inscrição no máximo, e aí já vai ser a prova. Vai estar tudo explicadinho, a gente vai reforçar na próxima aula, explicar mais detalhes, e no edital também vai estar bem explicadinho lá, com links de acesso, enfim. Então, se você gostou da aula, se inscreve no canal, deixa seu like, faz esses negócios aí, que agora a gente é blogueirinho também. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, Boa tchau, noite. gente. Boa noite.